Cachorro Caramelo levou mãe égua até o seu potrinho que era agredido todos os dias por idoso. Imagine um cachorro caramelo correndo feito um raio por uma estrada de terra vermelha, latindo sem parar, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Atrás dele, uma égua de olhos aflitos segue cada passo, como se entendesse que aquele cãozinho sabe exatamente para onde ir. Eles chegam a um curral afastado, onde um potrinho, isolado e acuado, abaixa a cabeça toda vez que escuta os passos pesados de um idoso rabugento. Mas o que esse cachorro faz a seguir muda tudo. E o que acontece depois vai te emocionar até a alma. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal, porque essa história ainda vai te surpreender. Nos próximos minutos, você vai acompanhar uma jornada que parece simples, mas que carrega laços profundos, instintos poderosos e encontros inesperados. É uma trama sobre amizade improvável, superações silenciosas e um cachorro que se recusa a aceitar que o mundo continue como está. O que começou com um latido vira uma corrente de transformação que ninguém na vila poderia imaginar. Fica até o fim, cada detalhe importa. O chão seco do sertão estalava sob as patas ágeis de Caramelo. O vento arrastava poeira pelos cantos do vilarejo, encobrindo as marcas que ele deixava pela estrada de terra avermelhada. O céu estava fechado, pesado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração para algo que estava prestes a acontecer. Caramelo não era um cachorro qualquer. Ele vagava pelas redondezas como se cada canto lhe pertencesse, e cada alma fosse sua responsabilidade. De porte médio, pelagem dourada e olhar atento, era conhecido por todos, até por aqueles que não admitiam gostar de bichos. E embora dormisse onde desse, comesse do que encontrasse, e não pertencesse a ninguém oficialmente, era impossível dizer que Caramelo era um cão sem lar. Ele pertencia a todos. Naquela tarde abafada, ele correu como se soubesse que o tempo estava contra ele. Seu focinho farejava algo no ar que só ele podia entender. Sua atenção estava voltada para uma pequena chácara no fim da trilha, onde o silêncio era diferente. Um silêncio que doía. Lá dentro, no curral de madeira antiga e mal cuidada, um potrinho franzino se encolhia num canto. Seus olhos estavam baixos, as costelas marcadas, e o corpo tremia, não só pelo calor, mas pela presença de uma figura que se aproximava lentamente, um homem idoso, de chapéu grosso, botas pesadas e feições marcadas pela vida dura. Ele murmurava palavras resmungadas, e em seu andar havia dureza. O potrinho não reagia. Apenas respirava rápido, como quem se acostumou a esperar o pior. Caramelo observava tudo de longe, escondido atrás de um arbusto. Seu corpo estava tenso, os olhos arregalados. Aquilo já acontecia há dias, se ele sabia. Desde que sentirá o cheiro do medo impregnado na terra daquela chácara, vinha voltando diariamente, tentando entender. E naquele dia, algo mudaria. Do outro lado da vila, uma égua magra, mas altiva, relinchava inquieta num terreno abandonado. Ela fuçava o chão, andava em círculos. Seus olhos escuros carregavam saudade. A separação do filhote havia deixado nela uma ferida invisível, uma que doía mais que qualquer machucado. Ela não sabia para onde ele fora, apenas que, de um dia para o outro, ele sumira. Foi Caramelo quem a encontrou. Ele se aproximou devagar, farejando o cheiro que vinha dela. Ela se virou, desconfiada. Tentou se afastar. Mas Caramelo não recuou. Deitou-se à sua frente, sem ameaças, e esperou. Esperou até que ela o olhasse de novo. Até que os olhos dela deixassem de ver um simples cachorro e passassem a perceber que havia ali uma intenção. Algo mais. No dia seguinte, o cão voltou. E no outro também. Cada vez, ele se aproximava mais. Latia baixo, rosnava para o nada, corria em direção à trilha e voltava. Até que, numa manhã em que o sol parecia mais impiedoso que nunca, a égua decidiu segui-lo. Ela caminhou hesitante atrás do cão por vários metros de estrada de terra. O som das ferraduras secas no chão se misturava ao latido apressado. Caramelo olhava para trás a cada curva, conferindo se ela ainda estava com ele. E estava. Quando chegaram à cerca do curral, a égua parou. Reconheceu o cheiro. O vento trouxe até ela um som abafado. Um relincho fraco.
Seus olhos se arregalaram. E foi ali que a primeira emoção tomou conta da paisagem. Ela tentou avançar, mas a cerca de arame enferrujado a impediu. Dentro, o potrinho olhava para fora, ainda encurvado, ainda receoso. A égua relinchou forte, e ele ergueu a cabeça. A reação foi quase imediata, o filhote cambaleou até a beira da cerca. Mãe e filho se olharam por segundos que pareceram anos. Caramelo latiu alto. E, como se tivesse cumprido a primeira parte de uma missão sagrada, sentou-se no chão, observando aquela cena. Não houve toque. Não houve abraço. Mas houve um reconhecimento. Um elo recuperado. O velho saiu da casa naquele instante. Viu a égua ali. Seu rosto se fechou. Pegou um galho comprido encostado no batente da porta. Bateu o cabo no chão, fazendo barulho. A égua recuou, o potrinho também. Caramelo rosnou, se posicionou entre os dois e o homem. O idoso resmungou algo e, com raiva contida, entrou de novo para dentro de casa. A égua permaneceu ali, tensa. O potrinho relinchava baixinho. Nos dias que seguiram, Caramelo voltou ao curral com frequência. Às vezes, levava comida, restos de feira, pedaços de pão deixados na praça, se deixava próximo à égua. Outras vezes, latia até que ela viesse. Era como se montassem, juntos, um plano. A cada encontro, o potrinho ganhava mais coragem. Se aproximava mais. O brilho nos olhos da égua voltava aos poucos. Mas o velho, atento, começou a se incomodar. Passou a reforçar a cerca, trancar o curral, colocar arame nos arredores. Certo dia, impediu que a égua sequer chegasse perto, ameaçando-a com gritos e movimentos bruscos. Ela recuou, mas não desistiu. Nem ela. Nem o caramelo. O cão, por sua vez, passou a farejar ao redor. Buscava uma forma de contornar a situação. Descobriu, atrás do celeiro abandonado, uma velha corda, esquecida há tempos, enlaçada em tábuas carcomidas. Aquilo poderia ser útil. No quinto dia desde o reencontro, Caramelo sumiu da vila. Não apareceu nem na praça, nem no bar, nem na escola onde costumava ganhar carinho das crianças. A égua andava inquieta. O potrinho parecia perceber sua ausência. Até que, numa tarde em que o céu ameaçava a tempestade, ele voltou. Coberto de lama, com a corda amarrada nos dentes, Caramelo parou diante do cercado. E olhou para a égua. Era hora de agir. O céu escurecia, nuvens pesadas giravam sobre o vilarejo como um véu carregado de promessa. O vento quente, que soprava com gosto de poeira e terra molhada, anunciava a chegada da chuva. Mas, para Caramelo, aquele era o momento perfeito. Com a velha corda na boca e os pelos cobertos de lama seca, ele sabia exatamente o que precisava fazer. A égua observava com atenção, os olhos arregalados, como se tentasse entender os sinais daquele cão teimoso. Ele colocou a corda no chão, empurrou com o focinho, depois a pegou de novo. Puxou-a, soltou, empurrou. A égua se aproximou, cheirou o objeto. Era áspero, grosso, cheio de poeira, mas tinha o cheiro de madeira antiga, do celeiro que ela conhecia dos tempos em que ainda andava livre pela chácara. Caramelo latiu baixo. Caminhou até a lateral da cerca, onde um dos mourões estava parcialmente solto por causa do tempo. A estrutura antiga, feita às pressas há anos, começava a ceder. Ele cavou ali com as patas, arranhando a terra endurecida, expondo parte da base do poste. A égua se aproximou devagar. O potrinho, do outro lado, relinchava suavemente, já encostado nas tábuas. Do alto da varanda, o idoso assistia à cena, com um olhar entre desconfiado e curioso. Não interveio. Talvez não acreditasse que um cachorro e uma égua seriam capazes de fazer algo além de causar bagunça. Talvez estivesse cansado demais. Talvez, no fundo, algo começasse a mexer lá dentro. Naquela noite, a chuva chegou de verdade. Grossas gotas caíam do céu como se rasgassem as nuvens. O barulho dos pingos no telhado velho era forte, constante, hipnótico.
dentro do curral, o potrinho se abrigava sob uma saliência de madeira. A égua permanecia do lado de fora, encharcada, mas imóvel diante do mourão solto. Caramelo não desgrudava do local. Latia em intervalos, como se chamasse algo, ou alguém. Horas depois, quando a madrugada já avançava, uma figura surgiu na escuridão, da professora aposentada da vila. Envolta num poncho plástico, ela segurava uma lanterna e uma sacola. Caminhava devagar pela estrada lamacenta, guiada pelos sons de relinchos e latidos. Ela havia notado o sumiço do Caramelo na vila. Sabia de sua rotina e sentiu falta dele quando não apareceu pela manhã na escola abandonada onde crianças ainda brincavam. Foi atrás dele. Viu a égua. Viu o potrinho. E viu o idoso, parado sob o batente da porta, observando tudo. Ela não falou nada. Apenas colocou um pano seco no chão, tirou da sacola pedaços de banana amassada, milho cozido e um pedaço de abóbora. Caramelo veio ao seu encontro e esfregou-se em suas pernas, grato. Na manhã seguinte, o mourão estava mais solto. Caramelo havia escavado durante a noite, com a ajuda involuntária da chuva, que amoleceu o solo. A égua, guiada pelo instinto e pelo olhar do cão, empurrou com o focinho o pedaço de madeira. A estrutura cedeu, não completamente, mas o suficiente para permitir que o potrinho se aproximasse por uma abertura. Ele se esticou, tocou o focinho da mãe, sentiu seu cheiro de novo, o calor que lembrava os primeiros dias de vida. Foi um toque breve, mas o bastante para renovar as forças de ambos. O idoso apareceu, furioso. Gritou, xingou, ameaçou. A égua se afastou, relinchando alto. O potrinho se escondeu. Mas a professora interveio, pela primeira vez. Com voz firme, se aproximou da cerca. Chega. Não é mais só sua essa terra. Nem esses bichos. O velho ficou parado, respirando fundo. Seus olhos marejaram por um segundo, mas ele se virou e entrou. Trancou a porta com força. Nos dias que seguiram, o tempo foi de tensão. O idoso reforçou o mourão com pedras. Instalou arames mais apertados. A égua passou a não conseguir nem se aproximar da cerca. O potrinho, do lado de dentro, passou a relinchar com mais frequência. E Caramelo sumiu novamente. Foi encontrado, 2 dias depois, pela professora, deitado embaixo do banco da capela da vila. Estava ferido. Tinha a pata traseira arranhada e sangrando. Era um corte fundo, provavelmente feito por arame. Ela o levou para casa, limpou o ferimento, tratou com carinho e cuidado. Nesse momento, algo mudou nela também. Ela viu naquele cão a persistência que lhe faltava. E decidiu ajudar de verdade. Foi até a prefeitura. Conversou com a secretária de Agricultura. Falou sobre os maus-tratos que os animais sofriam. Recebeu ouvidos surdos, como sempre. Mas também foi até a rádio local. Pediu um espaço para falar. Conseguiu 3 minutos no programa da manhã. E ali, com voz trêmula mais firme, contou a história do cachorro, da égua, do potrinho e do velho. O assunto correu pela vila como fogo em palha seca. E no final da semana, um grupo de moradores se reuniu para visitar a chácara. Levaram comida, feno, trouxeram um veterinário da cidade vizinha. O idoso os recebeu calado. Não expulsou ninguém, mas não falou. Observou. E quando o veterinário se aproximou do potrinho, ele não reagiu. Pela primeira vez, deixou-se examinar. A égua foi levada até um cercado improvisado a poucos metros dali, junto com o filhote. O idoso permitiu. De forma silenciosa, quase imperceptível, deu o primeiro passo. Naquele final de tarde, Caramelo apareceu, caminhando mancando, mais firme. Aproximou-se da cerca, cheirou o potrinho, deitou-se no chão, e ali ficou. Os olhos fechados. A respiração calma. A missão estava só começando, mas ele sabia que tinha dado certo. Pelo menos um pouco. O sertão estava mais verde. Era sutil, mas quem conhecia aquelas terras sentia a diferença.
O cheiro da terra molhada ainda pairava no ar desde a última chuva, e os brotos frágeis de capim começavam a romper a terra dura, tingindo de esperança as margens da estrada de barro. No novo cercado improvisado ao lado da chácara, a égua e seu potrinho agora permaneciam juntos. A distância física havia sido quebrada, mas o trauma deixava marcas invisíveis em cada movimento hesitante do filhote. A égua, mesmo livre, continuava em alerta. Protegia o filho como se ele fosse feito de cristal. Qualquer ruído mais alto, qualquer aproximação brusca, fazia seus músculos se retesarem. Ela só relaxava quando via Caramelo deitado por perto, os olhos semicerrados, mas sempre atentos. O cão não se afastava por muito tempo. Mesmo mancando um pouco, se esforçava para ficar ali, vigiando, como um guardião silencioso. A professora, agora figura constante na chácara, cuidava da alimentação dos animais e observava os três com carinho. Sabia que ainda havia muito por fazer. Embora o velho não impedisse mais a aproximação, tampouco demonstrava qualquer afeto ou reconhecimento. Mantinha-se à parte, como se não pertencesse mais àquele lugar, ou como se aquele lugar nunca tivesse sido realmente dele. Mas algo havia mudado nele. Numa manhã, ao ver o potrinho se alimentar no balde de milho deixado pela professora, ele não se afastou. Encostou-se no batente da porta com os braços cruzados. Permaneceu ali, olhando. Não disse nada, mas também não entrou. A professora o notou, mas não o abordou. Sentia que a hora certa viria, e que o silêncio, às vezes, também era um convite. Caramelo, sempre observador, aproximou-se devagar do velho. Não latiu, não rosnou. Sentou-se diante dele. O homem, surpreso, abaixou o olhar. O cachorro esticou a pata dianteira ferida e lambeu-a, como se dissesse: olha o que fiz por eles. O idoso não respondeu, mas os olhos umedeceram. Na vila, a história havia se espalhado. Os moradores agora passavam pela chácara para ver os animais, principalmente as crianças. Vinham com frutas, restos de legumes e biscoitos para Caramelo. Algumas até desenhavam os três, Sulcão, a égua e o potrinho, em folhas coloridas que deixavam presas na cerca com pregadores. A neta do idoso chegou nesse cenário. Uma menina de 13 anos, vinda da cidade grande para passar as férias com o avô, como fazia todos os anos. Mas naquela temporada, ela encontrou um lugar diferente. O avô mais calado que o normal, um cercado novo, animais que ela nunca tinha visto por ali, e um cachorro Caramelo que a olhava como se a conhecesse desde sempre. No primeiro dia, tentou se aproximar da égua. O potrinho se escondeu atrás da mãe, que empinou levemente a cabeça, relinchando em alerta. A menina recuou. Caramelo se aproximou dela e sentou-se ao seu lado, como para mostrar que estava tudo bem. Ela estendeu a mão para ele e sorriu. Você que resolveu tudo isso, né? Ele abanou o rabo. No segundo dia, a menina levou sua câmera. Começou a filmar os três. Contou para sua mãe por vídeo que havia o cachorro mágico que salvava cavalos, e que queria fazer um documentário. A professora, ao ver o entusiasmo da garota, ajudou com as entrevistas. Em poucos dias, a menina editou um pequeno vídeo e subiu para um canal que criou com o nome Histórias do Caramelo. O vídeo viralizou entre os moradores da cidade vizinha. Em uma semana, já havia centenas de visualizações. Era simples, mas carregado de emoção. Mostrava a transformação de uma paisagem cinza em algo vivo. Mostrava o carinho silencioso entre os animais. Mostrava o Caramelo, herói sem dono. A neta começou a visitar o cercado todos os dias. Levava petiscos, escovava a égua, ficava sentada por horas apenas desenhando. Aos poucos, o potrinho começou a se aproximar dela. Primeiro, apenas cheirava as suas mãos. Depois, aceitava frutas cortadas. Em pouco tempo, passou a deitar perto dela. O idoso observava tudo de longe. O orgulho o impedia de elogiar, de participar. Mas à noite, sentado à beira da cama, mexia nas antigas fotos guardadas em sua gaveta. Numa delas, um cavalo alazão, ainda jovem, posava ao lado de um menino sorridente. Era ele.
Muito antes das rugas, da solidão, das amarguras. Num fim de tarde, após semanas de silêncio, ele se aproximou da neta, que desenhava os 3 animais sob a sombra de um cajueiro. O nome do cavalo da minha infância era Galego, disse ele, de repente. A menina olhou surpresa, mas não falou. E esperou. Foi o melhor amigo que tive na vida. Me carregava nas costas até a escola. Me ouvia quando ninguém mais ouvia. Quando ele se foi, eu parei de confiar em bicho. Ela não respondeu. Apenas se virou e mostrou o desenho, o potrinho, a égua e Caramelo, com um espaço vazio ao lado, com a legenda ao galego. O velho respirou fundo. Pela primeira vez, sentou-se ao lado dela. No dia seguinte, ajudou a professora a limpar o cercado. Trocaram as tábuas velhas por novas. Levou milho no balde. Chamou o potrinho pelo nome que a neta havia lhe dado, Cacau. E Caramelo? Assistia a tudo com calma, como se soubesse desde o começo que aquilo aconteceria. Como se tudo fosse parte de um plano maior, um plano de afeto, reencontro e cura. Havia, agora, um novo ritmo na chácara. As manhãs começavam com a neta ajudando a cuidar dos animais, o avô conversando com os vizinhos que vinham oferecer ajuda, a professora organizando doações de alimentos. Os moradores, antes calados, agora participavam. A comunidade começava a entender que o cuidado com os animais dizia muito sobre o cuidado com as pessoas. Caramelo continuava sendo o centro da história. Não por vaidade, se ele não conhecia isso, mas porque sua presença era a cola invisível que unia todos. Cada latido, cada passo, era acompanhado com atenção. Ele havia se tornado o símbolo da mudança. E naquela vila sertaneja, onde o tempo parecia correr mais devagar, algo finalmente andava para frente. A estação das chuvas no sertão sempre chegava como um aviso da natureza de que nada era eterno, nem a seca, nem a dor, nem o silêncio. O cheiro de relva molhada subia do chão como um perfume ancestral, e as árvores, antes secas, agora dançavam ao vento com um verde tímido, porém persistente. Na chácara, a transformação era visível. O cercado havia sido reconstruído com madeira firme. A neta do velho, agora quase parte inseparável da égua e do potrinho, cuidava deles com amor e paciência. O idoso, que antes observava de longe, agora participava de pequenos gestos, buscava água no poço, cortava a cana, limpava o solo. Não falava muito, mas o olhar já não era mais tão duro. Caramelo, sempre atento, fazia suas rondas matinais. Percorria os arredores da vila, observando, farejando, mantendo tudo sob controle. Era como se soubesse que a paz recém-conquistada precisava de vigilância constante. Mas mesmo ele não estava preparado para o que viria. A chuva daquela semana veio diferente. Durante a madrugada, o vento soprou com violência, as nuvens se fecharam e os trovões pareciam rasgar o céu em pedaços. Foi uma tempestade que acordou todos na vila. Gente, bicho, casa, tudo estremeceu. Na chácara, o cercado foi posto à prova. Os animais estavam inquietos. A égua relinchava forte, andando de um lado para o outro. O potrinho, mais crescido, ainda sentia medo, mas agora tentava se manter ao lado da mãe. A neta, acordada pelo barulho, correu até a varanda e viu a cena. Pegou uma capa de chuva, ligou a lanterna e desceu. O avô a viu pela janela. "Onde vai?" perguntou, a voz rouca do sono. Cacau e a mãe estão assustados. "Preciso ver. É perigoso com esse vento." Ela hesitou, mas já estava na porta. Então ele calçou as botas e disse: "Então vamos juntos." Foi a primeira vez que os dois atravessaram aquele portão de madrugada. A lama os fazia escorregar, o vento quase levava a lanterna. Caramelo apareceu de repente, encharcado, mas firme. Andava à frente deles, guiando-os como sempre. Chegaram ao cercado e viram que uma parte da estrutura havia cedido. Um dos mourões tombara com a força do vento. A égua tentava proteger o filhote contra uma árvore caída. "Precisamos levá-los para o galpão", gritou a neta. "Ajudem aqui."
Disse a professora, que também surgira da escuridão com uma capa azul vibrante, pingando água. Todos trabalharam juntos, guiando os animais com paciência até o galpão de madeira reforçada nos fundos da propriedade. O local fora reformado semanas antes com a ajuda de voluntários, e agora servia como abrigo para emergências. Caramelo entrou por último, molhado até os ossos, mas atento a tudo. Durante aquela noite, os quatro, Savô, Neta, professor e cachorro, permaneceram ali, em silêncio, acompanhando os relinchos ansiosos dos animais. O potrinho deitou-se sobre a palha e colocou a cabeça no colo da menina. A égua se deitou ao seu lado. Era como se, naquele abrigo improvisado, todas as dores tivessem encontrado uma trégua. Na manhã seguinte, o sol voltou com força. A vila acordou mais devagar, como se precisasse se recompor. A professora preparou café na casa dela e levou um bule até a chácara. Sentaram todos na varanda, ainda sujos de lama, rindo do absurdo que foi a tempestade. Pela primeira vez, o velho sorriu com vontade. Essa égua é brava. Aguentou mais que a cerca, comentou. Ela tinha Caramelo de guarda. Quem precisa de cerca? Respondeu a neta, acariciando o cão que dormia com a cabeça em seu colo. Nos dias que seguiram, a solidariedade entre os moradores se fortaleceu. O vídeo da neta já havia ultrapassado 1000 visualizações. Chegou a grupos de defesa animal da capital. Uma ONG entrou em contato, oferecendo ajuda de medicamentos, vacinas, consultas veterinárias. Caramelo virou símbolo em um cartaz da campanha O Instinto de Cuidar. Com isso, vieram novos desafios. Um grupo de fiscais, enviado pela prefeitura após denúncias mal compreendidas, apareceu para avaliar as condições da chácara. Desconfiavam que o velho estivesse explorando os animais, ou que fossem mantidos sem permissão legal. Ele ficou furioso. Voltou ao seu silêncio amargo. Recuou de todos. Trancou a casa. A neta tentou convencê-lo de que não era culpa dela, mas ele não respondeu. A tensão voltou a crescer. Caramelo, percebendo o clima, agiu à sua maneira. Começou a vigiar a porta do velho. Não saía de lá. A neta trazia comida, ele rejeitava. O cachorro ficava, deitado, olhando para dentro da casa. Até que, certa manhã, o idoso abriu a porta, sentou-se no degrau e falou pela primeira vez com o cão. Você não me larga, né? Caramelo se aproximou e deitou-se a seus pés. Me desculpa. Eu só achei que estava tudo perdido. Silêncio. Apenas o som dos pássaros nas árvores ao fundo. O pai da menina e nem liga pra ela. E eu sou ruim em mostrar carinho. Mas ver ela aqui, feliz, por causa desses bichos que eu entendi. Lentamente, ele se reaproximou da neta e da professora. Explicou tudo aos fiscais. Mostrou os registros de doação de ração, as fotos da ONG, os vídeos do canal. Perceberam que ali não havia exploração, mas cuidado. Que a comunidade, unida, havia criado algo valioso. Dias depois, a ONG retornou com uma proposta de transformar a chácara em um ponto de visitação educativa sobre bem-estar animal. Um pequeno centro para crianças aprenderem a cuidar de bichos, especialmente os de rua. A neta se animou. A professora se emocionou. O velho hesitou, mas concordou. Se tiver o nome do Caramelo na placa, eu aceito. E assim, nasceu o Espaço Caramelo, Cuidar é Instinto. Foram meses de trabalho. Cercas novas, placas informativas, uma horta comunitária para alimentação dos animais. O potrinho crescia saudável, brincava com as crianças, agora sem medo. A égua recuperara o brilho no pelo. E Caramelo? Corria feliz pelos arredores, agora com uma coleira de couro artesanal feita pela própria neta, com seu nome gravado em metal. O velho, antes recluso, passou a abrir a casa aos sábados para quem quisesse ouvir histórias do sertão. Contava causos antigos, sempre terminando com um olhar para Caramelo, como se dissesse, desse sim tem história para contar. O Espaço Caramelo, de Cuidar é Instinto havia se tornado mais do que um lugar. Era um símbolo.
Um reduto de afeto plantado no meio do sertão, onde a poeira dos caminhos agora dividia espaço com os risos das crianças, o relincho da égua e os latidos tranquilos do cão Caramelo que mudará a história de uma vila inteira. As manhãs no espaço eram movimentadas. Crianças da escola da vila passavam por ali em grupos, acompanhadas por professores e pais curiosos. Aprendiam a escovar um animal, a preparar ração, a entender o que era empatia, palavra difícil para muitos, mas agora vivida de forma concreta. A neta do velho, cada vez mais engajada, preparava cartazes, escrevia roteiros para novos vídeos, ajudava a dar pequenas palestras. A professora coordenava as visitas, ajudando nos contatos com outras cidades da região. Caramelo observava tudo. Mesmo com a pata ainda um pouco torta da antiga ferida, caminhava por entre os visitantes com sua calma característica, farejando mãos, aceitando afagos, mas sempre atento. Parecia entender que aquela movimentação era fruto do que ele iniciará, mesmo sem nunca pedir nada em troca. E o velho? A mudança nele agora era visível. Havia trocado as camisas de flanela escuras por camisas claras de algodão. Passava mais tempo do lado de fora da casa do que dentro. Ria com os pequenos, contava histórias ao redor da fogueira nos fins de tarde. Revelou que sabia tocar sanfona, e em certa noite, puxou um shot que fez a vila inteira bater palma e dançar sob a luz de lampiões pendurados em galhos. Mas mesmo nos momentos de festa, Caramelo permanecia alerta. Não o havia esquecido. O passado, mesmo curado, ainda deixava rastros. Em algumas noites, o potrinho, agora mais forte, mas ainda sensível, se acordava assustado. Relinchava alto, como se revivesse memórias ruins. Nessas horas, era sempre Caramelo quem se aproximava primeiro. Sentava-se próximo, como um sentinela. Às vezes, apenas olhava. Noutras, lambia o focinho do animal, numa espécie de ritual reconfortante. Só depois a égua vinha e, juntos, formavam um triângulo protetor. Foi numa dessas noites que um novo desafio surgiu. Enquanto cuidavam de uma visita especial, um grupo de idosos de um asilo da cidade vizinha, um carro estranho estacionou perto da cerca. Um homem alto, de óculos escuros e roupas caras, desceu com passos firmes. Observou os animais, fez anotações. Ninguém o reconhecia. Nem era dali. Mas dizia ter vindo a convite de uma ONG maior, interessada no modelo do espaço comunitário. A professora o recebeu com educação, mas desconfiada. Seu nome, por gentileza? Bastos. Sou coordenador regional da Proteção Animal Avançada. Ouvi falar do projeto de vocês e vim avaliar. A visita dele não durou mais que 1 hora. Bastos mediu espaços, fez perguntas frias, analisou documentos. E então, disse uma frase que ressoou como trovão em dia limpo: "É uma iniciativa bonita, mas irregular. Os animais não têm registro oficial, a propriedade não está legalizada para fins educativos, e esse cachorro", ele apontou para Caramelo, que o observava com orelhas baixas, nem sequer está vacinado ou cadastrado como animal comunitário. A professora tentou argumentar, mas ele foi categórico: se não regularizarem tudo em 30 dias, o espaço será fechado por descumprimento de normas ambientais e sanitárias. O baque foi imenso. A neta chorou. O velho se recolheu, como se a vergonha o pegasse de novo pelas costas. A comunidade ficou dividida. Alguns achavam que era exagero da fiscalização. Outros, que era necessário colocar tudo em ordem. Caramelo sentia a tensão no ar. Voltou a ficar mais quieto. Dormia perto da porta da casa do velho, como no início. Havia um clima de receio, como se tudo que haviam conquistado pudesse ser tirado de uma hora para outra. Foi então que a neta teve uma ideia. E se a gente fizer uma exposição? Mostrar tudo o que conseguimos. Registrar o Cacau, a mãe dele, vacinar o Caramelo, regularizar o terreno? E mais, e mostrar que isso aqui salvou uma comunidade. Eu posso fazer o vídeo. A professora escreve um dossiê. E você, vô, pode contar sua história. Mostrar de onde veio esse lugar. O velho hesitou. Mas então olhou para Caramelo, deitado ali, como sempre.
e assentiu. Durante as semanas que seguiram, a vila se uniu como nunca. O padre cedeu o salão da igreja para a exposição. A rádio local anunciou o evento. Doações chegaram. A professora organizou toda a documentação exigida. A neta filmou, editou, montou um vídeo de 10 minutos que emocionou até os mais duros. Mostrava o antes e depois da chácara. As mãos das crianças alimentando o cacau. A transformação do velho. Os olhos de caramelo, sempre atentos. No dia da exposição, uma fila se formava na entrada desde cedo. Vieram pessoas da capital, de outras cidades vizinhas, ONGs pequenas e grandes. Veio até um representante do Ibama. E Bastos também voltou. Mas não esperava o que encontrou. Uma parede coberta de cartas das crianças da vila, contando como aprenderam a cuidar dos animais. Fotos antigas da chácara abandonada e novas imagens, com vida por todo lado. Um mural com o nome ou transformados pelo caramelo. Havia relatos da professora, desenhos da neta, depoimentos de vizinhos. E, no centro de tudo, Caramelo. Sentado diante de um cartaz gigante com sua imagem e a frase, ele não fala, mas ensinou a todos nós a ouvir. O público se emocionou. Bastos, constrangido, tentou argumentar que as exigências ainda estavam em aberto. Mas foi interrompido por aplausos. O representante do Ibama pegou o microfone. O que temos aqui não é apenas um centro de cuidado animal. É um ponto de resistência cultural, social e emocional. Um espaço que devolveu identidade e propósito a uma comunidade inteira. Vamos trabalhar com vocês para legalizar tudo. Este lugar não será fechado. Pelo contrário, será referência. As lágrimas da neta escorriam sem controle. A professora abraçava a cada visitante. O velho segurava firme sua sanfona, sem conseguir esconder o choro. E Caramelo? Ele apenas se levantou, caminhou lentamente até o palco improvisado, deitou-se ali, como se dissesse, missão cumprida, e por agora. Aquela noite, uma nova festa foi organizada. O som da sanfona invadiu as estrelas, e o cheiro de milho assado se misturava com a poeira do chão, agora transformada em pista de dança. Crianças corriam. A égua pastava tranquila. Cacau, o potrinho, já trotava com firmeza ao redor do cercado. O velho pegou o microfone pela primeira vez. Eu achava que bicho era só trabalho. Que carinho era coisa que atrapalhava. Mas esse cachorro aí, e ele me ensinou que o que parece pequeno pode mudar tudo. Que cuidar de outro ser é se salvar junto. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Com ele. E que todo sertanejo carrega dentro de si um caramelo esperando para acordar. A plateia ficou em silêncio. E depois, explodiu em aplausos. A história de Caramelo agora não era mais segredo. Era lenda viva. A calmaria depois da exposição parecia ter selado um novo ciclo no sertão. O Espaço Caramelo, de cuidar é instinto agora era oficial, reconhecido não apenas pela comunidade local, mas por entidades e cidades vizinhas. Todos sabiam daquele lugar, que antes era sinônimo de abandono, agora era sinônimo de recomeço. Mas mudanças verdadeiras mexem com raízes, e onde há raiz mexida, há também dor. Com o crescimento do projeto, começaram a surgir propostas de expansão. Um grupo de voluntários da capital ofereceu investimento para duplicar o espaço, trazer mais animais resgatados, instalar equipamentos modernos e até mesmo montar uma área para visitantes ficarem hospedados. Para muitos, era o passo natural. Mas para o velho, era um rompimento com aquilo que ele havia aprendido a valorizar, a simplicidade. Isso aqui não é pousada, nem negócio, disse ele à professora, uma manhã, enquanto limpavam o coxo. Mas pode ser um espaço maior de acolhimento. A gente não perde as raízes por crescer, se ela respondeu com calma. As raízes só se mantêm quando a terra continua a mesma. Se botar cimento demais, o chão não respira mais. A neta ficou entre os dois. De um lado,
o desejo de que o projeto ajudasse ainda mais pessoas e animais. Do outro, o receio do avô de que tudo aquilo virasse apenas mais uma moda passageira, algo que um dia seria esquecido. Caramelo parecia perceber a tensão no ar. Nos dias que seguiram, ele andava menos. Passava mais tempo observando, vigiando de longe. Deitava sob o pé de cajueiro perto do cercado de cacau, e ali permanecia, como se esperasse algo. Foi nesse período que uma visita inesperada chegou, uma senhora idosa, pequena, vestida com roupa simples e olhar firme. Trazia consigo apenas uma mochila de lona e um caderno de anotações. Ninguém a conhecia, mas logo descobriram quem ela era, uma antiga moradora da região, bióloga aposentada, que há décadas trabalhava com cavalos abandonados no interior do estado. Ouvirá falar do projeto pelo rádio e viera a pé até a vila. Eu só queria ver com meus próprios olhos, disse, sentando-se ao lado do velho. Os dois não se conheciam, mas se reconheceram de alguma forma. A senhora passou os dias seguintes observando os animais, conversando com a neta e a professora, e principalmente com Caramelo. Esse cão tem alma antiga. Ele não está só vivendo. Ele está curando. Disse certa noite, enquanto tomavam café com cuscuz na varanda. A neta gravou várias conversas com a bióloga. Num dos vídeos, ela dizia, e a gente se engana achando que cuidar é tarefa de gente. Mas os animais cuidam da gente desde o começo dos tempos. Só que a gente desaprendeu a ouvir o que eles dizem. Esse espaço, esse cachorro, eles estão nos ensinando de novo. A fala viralizou. Ganhou reportagens. Programas de televisão regionais visitaram o local. O número de visitantes cresceu. Mais doações chegaram. A estrutura começou a ser testada. Foi nesse momento que a primeira crise real surgiu, Cacau ficou doente. Começou com febre. Depois, perda de apetite. O potrinho, antes enérgico e curioso, agora permanecia deitado, arfando, com os olhos baços. A professora correu para chamar um veterinário da cidade. A neta não saía do lado dele. A égua, inquieta, relinchava abaixo, como se soubesse que algo grave acontecia. Caramelo não desgrudava. O diagnóstico foi infecção intestinal severa. Cacau precisaria de medicamentos, repouso e, principalmente, tranquilidade. A médica explicou que o estresse podia ter sido um fator agravante. Animais, como gente, sentem as mudanças. Eles são sensíveis ao ambiente, disse ela. Aquela noite foi a mais silenciosa da chácara em meses. Todos estavam tensos, temendo que o potrinho não resistisse. A neta, abraçada à mãe égua, chorava em silêncio. O velho ficou horas sentado na varanda, olhando para o cercado, em silêncio. A professora escrevia relatórios atrasados, tentando ocupar a cabeça. Caramelo, por sua vez, fez algo inesperado, levantou-se, caminhou até o galpão onde guardavam os materiais de construção, e começou a cavar. Cavou com esforço, a pata ferida abrindo-se levemente. Cavou por mais de 1 hora, até encontrar o que procurava, um pano velho, enrolado em um brinquedo de borracha. Era do tempo em que Cacau era recém-nascido. Um dos primeiros objetos com que havia brincado. Levou o brinquedo até o cercado e o empurrou com o focinho até que o potrinho o sentisse. Foi nesse momento que os olhos do filhote brilharam. Pela primeira vez em dias, ele se mexeu com mais firmeza, como se tivesse lembrado de algo bom. Na manhã seguinte, a febre começou a ceder. A recuperação de Cacau foi lenta, mas sólida. Em poucos dias, ele já conseguia ficar em pé por mais tempo, comer sozinho, dar pequenos passos. A vila celebrou. A neta gravou tudo e postou um novo vídeo com o título Como um Caramelo salvou o coração de um cavalo. E o velho, naquele mesmo dia, tomou sua decisão. Chamou todos na varanda e falou, eu entendi. A terra precisa crescer, mas precisa respirar. A gente pode aceitar ajuda, mas não pode virar aquilo que a cidade quer. Esse lugar aqui é de verdade porque nasceu da dor e virou carinho. E isso não pode virar projeto de arquiteto. Tem que continuar com cheiro de chão batido e som de casco no barro. Todos concordaram.
Decidiram que as melhorias viriam, mas com limites. O espaço caramelo cresceria, mas sem perder o contato com a simplicidade. Nada de pousadas. Nada de transformar o projeto em uma atração. Seria um centro vivo, mais enraizado. A bióloga partiu dias depois, deixando um bilhete simples: cuidem bem da alma desse lugar. Ela vive num cão caramelo, mas já está em todos vocês. A vila voltou ao seu ritmo calmo, mas agora havia algo diferente. Um sentimento de pertencimento mais forte. O velho, agora respeitado como fundador do espaço, era consultado sobre tudo. A neta, conhecida como a guardiã de Cacau, virou referência para outras jovens da região. A professora começou a escrever um livro, contando a história desde o começo, com o título Quando o Chão Falou Mais Alto que a Dor. E Caramelo? Bom, ele continuava igual. Sentava à sombra das árvores, acompanhava as crianças nos passeios, dormia sob a varanda nas noites quentes. Mas agora, carregava no pescoço um medalhão feito em couro, presente de uma artesã da vila, com a inscrição Instinto, Coragem e Ternura. Nesse sertão tão cheio de silêncios, ele havia encontrado a voz mais poderosa, da ação silenciosa, do olhar que acolhe, da presença que transforma. E num fim de tarde qualquer, com o sol tingindo o céu de laranja, Caramelo correu livre pelo campo, com Cacau trotando ao lado, a mãe égua os observando e o velho sorrindo de longe, enquanto tocava sua sanfona. Ali, entre cajueiros e cercas simples, alguém sussurrou: o coração do sertão agora late. O tempo seguia sua dança sobre o chão rachado e o vento quente da vila. As cigarras cantavam alto nas manhãs e os pés de juazeiro começavam a florir. No espaço caramelo, cuidar é instinto, a vida seguia seu novo compasso, lenta, mas cheia de significado. O projeto, agora mais estruturado, recebia visitas regulares de escolas, grupos religiosos, entidades de proteção animal e até turistas curiosos. Nada foi feito às pressas. Cada passo era discutido com a comunidade, com o velho e com os voluntários da vila. A professora e a neta montaram um pequeno arquivo com histórias de cada animal resgatado, e os visitantes podiam ler e deixar bilhetes. Entre esses bilhetes, uma frase sempre se repetia: e quem dera toda a dor do mundo tivesse um caramelo. Caramelo agora era conhecido em toda a região. Recebia mimos, biscoitos, até chapéus feitos de palha. Mas ele não ligava. Continuava o mesmo. Vagava entre as árvores, dormia ao lado de Cacau, caminhava ao lado do velho durante as manhãs. Porém, a fama trazia desafios. Certo dia, uma equipe de documentaristas chegou à vila. Era uma produção internacional que fazia uma série sobre animais que mudaram comunidades. Tinham lido sobre o projeto em um jornal do sul do país e queriam filmar tudo: o espaço, as histórias, os animais, e claro, Caramelo. Ele é nosso herói, disse a neta, orgulhosa, ao mostrar o vídeo do resgate da égua. A equipe, empolgada, começou as filmagens. Usavam drones, câmeras grandes, microfones com haste, equipamentos que deixavam os moradores desconfortáveis. A vila nunca tinha visto aquilo. A movimentação alterou a rotina, crianças queriam aparecer na TV, os adultos hesitavam em sair de casa, e até a égua ficou agitada com o barulho. Caramelo, porém, não gostou nem um pouco. Ele rosnava baixo quando o drone se aproximava. Se escondia sob a varanda. Evitava os visitantes. Não gostava de ser seguido nem tocado com insistência. Cacau também ficou mais inquieto. A neta percebeu e tentou conversar com os documentaristas. O Caramelo não é um ator. Ele é parte viva daqui. Se vocês querem mostrar o que ele representa, precisam respeitar o jeito dele. Mas os produtores estavam apressados. Tinham prazos e patrocinadores. Queriam filmar uma cena de Caramelo salvando outro animal, algo mais emocionante, algo que o vendesse bem a história. Foi a primeira vez que a professora disse não com firmeza: isso aqui não é novela. A história do Caramelo não é encenação. É verdade. E verdade a gente não força. O velho, que até então permanecia em silêncio, levantou-se da cadeira e caminhou até os visitantes.
Segurando o bastão que usava nos dias de dor no joelho, apontou para a placa do espaço. Tá vendo esse nome? Esse cachorro não pediu para virar símbolo de nada. Foi ele que trouxe a égua até o potrinho. E foi ele que nos ensinou a cuidar. Então, se for para filmar, filmem a realidade. Ou deixem a vila em paz. A equipe hesitou, mas entendeu. Mudaram o roteiro. Decidiram captar depoimentos reais, cenas do cotidiano, a rotina do local. E foi aí que a mágica voltou. Uma das câmeras pegou o momento em que uma criança da vila, chamada Lourdinha, de 8 anos, deixava um pedacinho de pão ao lado de Caramelo toda manhã, antes de ir à escola. Ela não dizia nada. Apenas se abaixava, deixava o pão, e seguia. Quando questionada, respondeu: "Ele salvou o cavalo. Eu só quero que ele saiba que gosto dele." Outra cena mostrava a professora lendo uma carta de uma ex-aluna que agora estudava veterinária por causa do projeto. E em outra, a neta mostrava um caderno de desenhos feito por visitantes, em cada página tinha uma versão diferente do Caramelo. A produção, emocionada, decidiu não dramatizar. Gravou os depoimentos e partiu. 2 semanas depois, a equipe mandou uma cópia da reportagem editada. Ela foi exibida em um canal internacional. E mesmo sem saber inglês, a vila se reuniu para assistir. A voz do narrador era traduzida pela professora e, quando apareceu a imagem de Caramelo andando pelo campo ao lado de Cacau, todos choraram. Não de tristeza. De orgulho. A exposição trouxe mais visitantes. Mas também trouxe algo inesperado: um filhote abandonado apareceu na estrada próxima, com as costelas marcadas e olhar assustado. A neta o encontrou enrolado num pano de saco. "Parece contigo, Caramelo", ela disse, colocando o pequeno cão nos braços. Caramelo se aproximou devagar. Cheirou o filhote, lambeu-lhe a cabeça e deitou-o ao lado. A partir daquele dia, o espaço ganhou um novo morador, um Biju, nome dado pelas crianças. Biju era arteiro. Corria atrás das galinhas, mordia chinelos, pulava no colo dos visitantes. Mas era Caramelo quem o guiava. Mostrava os limites, rosnava quando o pequeno passava da conta, lambia quando ele acertava. A chegada de Biju trouxe outra lição. "A gente precisa pensar no futuro", disse a professora. "Caramelo já é um senhor. E quando ele se for?" A frase ficou no ar. O velho, que ouvia tudo sentado ao lado, completou: "Quando ele se for, já vai ter virado semente." O tempo passou. As estações mudaram. A seca voltou mais forte, mas a vila estava mais preparada. O espaço começou a plantar árvores nativas. Cacau crescia saudável. A égua ganhava peso. A neta passou a ensinar outras crianças sobre o ciclo dos animais. A professora publicou o livro. E o velho, bem, ele sorriu mais do que jamais havia sorrido em toda a vida. E Caramelo? Agora caminhava com mais calma. Deitava-se com mais frequência. Já não corria tanto. Mas era sempre ele quem abria os dias, latindo na porta do velho ao amanhecer, cercando as galinhas, acompanhando os visitantes em silêncio. A vila havia aprendido a ler o mundo pelos olhos dele. Numa tarde calma, quando o sol já beijava a terra vermelha, a neta percebeu algo curioso: Biju e Cacau brincavam juntos. Corriam pelo campo, trotando e latindo como irmãos. Caramelo os observava de longe, deitado sob a sombra de um pé de umbuzeiro. A neta se aproximou, sentou ao seu lado e disse: "Tá vendo? O que você começou já tá virando árvore." O cachorro levantou os olhos, piscou devagar e deitou a cabeça no colo dela. Era como se dissesse: "Eu sei. Eu vi." O velho chegou com 2 copos de suco de caju. Sentou-se ao lado deles e passou a mão sobre a cabeça do cão. "Esse bicho não fala. Mas é o que mais diz nessa vila." Naquela noite, o céu ficou mais limpo do que nunca. As estrelas cintilavam como sementes espalhadas sobre o sertão. E pela primeira vez, sem nenhum planejamento, todos da vila se reuniram no centro do espaço. A professora trouxe sua sanfona emprestada. O velho contou causos.
A neta distribuiu desenhos feitos pelas crianças. E Caramelo? Caminhou entre todos, aceitando afagos, observando cada rosto. Quando se deitou no centro da roda, todos silenciaram. Era como se, naquele momento, o tempo todo tivesse parado. O silêncio durou um instante eterno. Até que uma criança perguntou: "Ele é nosso?" E a neta respondeu: "Não. A gente é que é dele." O sertão guardava suas histórias sob o calor intenso e as noites estreladas. No espaço Caramelo, o tempo seguia seu ritmo, lento e compassado, assim como o coração dos seus habitantes. A vida parecia encontrar ali um raro equilíbrio entre passado e presente, simplicidade e transformação. Caramelo, já com seus anos contados, mantinha-se um pilar de serenidade, mesmo diante das mudanças que começavam a aparecer na vila. A chegada de Biju, o filhote arteiro, fizera com que o velho e o cachorro Caramelo refletissem sobre o que significava o futuro daquele lugar. A professora, sempre atenta, começava a notar que o espaço poderia ser mais do que um santuário para animais e um ponto de encontro para moradores, e poderia ser uma ponte para o mundo, uma escola viva para crianças e adultos aprenderem sobre cuidado, respeito e conexão com a natureza. Mas o vento trazia também dúvidas e desafios. Numa manhã quente de setembro, uma reunião foi convocada na praça da vila. Os moradores estavam divididos. Alguns acreditavam que a modernização traria benefícios, como eletricidade para o espaço e estradas melhores para facilitar o acesso. Outros temiam que o crescimento acabasse com a essência simples que preservavam. "Não quero que meu filho cresça numa vila cheia de máquinas e barulho", falou uma senhora de voz firme. "Mas sem estrada. Boa, como vão vir os turistas? Como vai crescer o projeto?" questionou um jovem, que tinha acabado de voltar da capital. O velho, sentado em sua cadeira de balanço, observava tudo em silêncio. Ele sabia que aquela discussão era mais profunda do que parecia, e envolvia o medo do desconhecido, o apego às raízes, e também o desejo de dias melhores. Caramelo passeava perto do velho, de vez em quando latindo para as crianças que brincavam. A neta, agora com quase 20 anos, decidiu intervir: "Não precisamos escolher entre crescer e preservar. Podemos fazer dos dois juntos, com cuidado. Com respeito." A fala dela foi um aceno de esperança. Muitos concordaram. Mas o plano teria que ser elaborado com muita paciência. Enquanto isso, Biju crescia rápido. Mais do que o esperado. Era forte, curioso e às vezes indomável. Aprenderá muito com Caramelo, mas trazia um espírito jovem que desafiava regras. Certa tarde, ele cavou um buraco perto do galpão e quase entrou numa toca de cobra. O velho teve que intervir, mostrando mais uma vez o valor da experiência. "O mundo é bonito, mas tem seus perigos", disse ele, afagando a cabeça do filhote. Outro desafio apareceu quando a professora descobriu que as árvores plantadas para proteger o solo estavam sendo comidas por insetos desconhecidos na região. Ela buscou ajuda em centros agrícolas próximos e descobriu que o aquecimento climático estava afetando as plantações locais. "Se não cuidarmos da terra, não teremos para quem contar nossas histórias", comentou para a neta. A vila se mobilizou para combater a praga de forma orgânica, usando técnicas ancestrais passadas por gerações. Era um esforço coletivo, que trouxe união e resiliência. Nesse cenário de lutas e vitórias, a relação entre Caramelo e a neta aprofundava-se. Ela entendia cada gesto do cachorro, sua maneira silenciosa de mostrar afeto e proteger a todos. Em um momento de vulnerabilidade, após uma noite de chuva forte que deixou partes do espaço alagadas, a neta chorou sentada ao lado do cão. Ele encostou a cabeça em seu colo, oferecendo conforto sem palavras. "Você é minha fortaleza", ela disse, acariciando as orelhas dele. A conexão deles era como um elo invisível, feito de confiança e amor. Mas nem tudo era tranquilidade. A fama do espaço começou a atrair interesse de pessoas de fora com intenções nem sempre claras. Uma empresa de turismo ecológico manifestou interesse em comprar parte das terras ao redor para construir um resort. Prometiam emprego e desenvolvimento, mas o velho e a professora desconfiaram. "Eles não entendem o que isso significa pra gente", disse o velho.
A neta, dividida, decidiu pesquisar mais. Descobriu que a empresa tinha histórico de desrespeitar comunidades locais, destruindo ecossistemas para lucro. A decisão de enfrentá-los foi tomada com a ajuda de toda a vila. Organizaram reuniões, abaixo-assinados e buscaram apoio em órgãos governamentais de proteção ambiental. Caramelo, como sempre, era o símbolo da resistência. Em uma das manifestações, ele ficou no centro da praça, calmo, como se inspirasse coragem a todos. Essa luta não foi fácil. Houve momentos de cansaço, medo e desânimo. A professora passou noites em claro escrevendo relatórios. O velho sentia o peso da idade. A neta se questionava sobre seu futuro. Mas, juntos, resistiram. E a vitória veio. A empresa desistiu do projeto após denúncias públicas e pressão comunitária. O espaço foi declarado área de proteção ambiental municipal. A notícia trouxe alívio e esperança. A vila celebrou com uma festa simples, com comidas típicas, cantorias e a sanfona do velho ecoando ao entardecer. No meio de tudo isso, Caramelo observava tudo com a sabedoria de quem já viu muita coisa, mas ainda acredita. Naquele momento, a neta percebeu que a maior lição do cachorro Caramelo era exatamente aquela: a força do cuidado, a coragem de lutar pelo que se ama, e a ternura de nunca desistir. E assim, entre ventos que transformavam e raízes que permaneciam, o espaço Caramelo seguia firme, um farol no sertão que iluminava não só a vida dos animais, mas o coração das pessoas. O sertão vivia suas transformações, silenciosas e persistentes, como a brisa que varre as folhas dos juazeiros. No espaço Caramelo, a rotina carregava a marca de um tempo que parecia mais lento, mas nunca vazio. Cada amanhecer trazia uma nova chance para o cuidado, a esperança e os pequenos milagres do dia a dia. A neta, agora responsável por coordenar as atividades educativas, sentia o peso da responsabilidade, mas também a força do legado que Caramelo e o velho lhe deixavam. Era uma ponte viva entre o passado de lutas e o futuro que começava a se desenhar. O ambiente da vila mudava. Os campos floresciam com plantas nativas, os animais recebiam atenção constante e os visitantes aumentavam gradativamente, atraídos pelas histórias que corriam como vento forte pela região. No entanto, nem tudo era simples. O velho, que costumava ser o guardião silencioso do espaço, começou a sentir o peso da idade de maneira mais intensa. Seu joelho, que já doía há tempos, agora limitava seus passos. A neta e a professora se revezavam para cuidar dele, mas sabiam que a força dele era insubstituível. Caramelo parecia perceber essa mudança. Tornará-se mais protetor, ficando sempre perto do velho, quase como uma sombra fiel. Numa manhã, a neta o encontrou sentado sob a sombra de um umbuzeiro, com o olhar perdido no horizonte. "Está cansado?" perguntou suavemente. Ele sorriu, mas com os olhos marejados. "A idade pesa, filha. Mas enquanto tiver forças, estarei aqui." Foi nesse clima que uma nova ideia surgiu. A neta propôs criar um centro comunitário no espaço, um local onde os moradores pudessem se reunir para aprender, trocar saberes e fortalecer os laços que mantinham a vila unida. A proposta foi aceita com entusiasmo, mas a construção trouxe desafios. O terreno era irregular, a verba limitada e o tempo apertado. Além disso, as chuvas do sertão, que chegavam e sumiam de forma imprevisível, atrasaram o início das obras. Durante esses meses, Caramelo e Biju ficaram ainda mais próximos. O filhote aprendeu a paciência com o cão mais velho, que o guiava nas horas difíceis. Mas o cão Caramelo também enfrentava seu conflito interno, sentia o corpo menos ágil, a respiração mais lenta, e a consciência de que seu tempo estava passando. Isso o deixava inquieto, sem saber como ajudar mais. Ele gostava de estar próximo do potrinho e da mãe égua, ainda mais agora que eles estavam mais fortes e protegidos. Mas a lembrança dos dias difíceis, das agressões, às vezes invadia seus sonhos. A professora notou essa mudança e buscou maneiras de dar mais conforto a ele. Trouxe novos tipos de petiscos naturais, massageava suas patas e passava mais tempo ao seu lado. Enquanto isso, a vila seguia unida, enfrentando juntos cada obstáculo. Um dia, a chegada de um grupo de jovens voluntários trouxe uma nova energia.
Eles tinham ideias modernas e vontade de aprender com os mais velhos. A neta viu nisso uma oportunidade de fortalecer o projeto e aproximar gerações. Mas também percebeu que a convivência nem sempre era fácil. As diferenças de opinião geravam conflitos, e o respeito precisava ser construído aos poucos. Caramelo, sempre observador, era o elo que unia todos. Quando sentia tensão, aproximava-se e, com seu jeito calmo, acalmava os ânimos. Em uma dessas ocasiões, o filhote Biju se perdeu durante a noite. A vila inteira se mobilizou para encontrá-lo. Caramelo liderou a busca, farejando trilhas, guiando os voluntários pelos atalhos do campo. O alívio só veio na madrugada, quando encontraram Biju preso numa cerca de arame. Cansado e assustado. A situação mostrou a todos a importância do trabalho conjunto, e o quanto o caramelo era essencial não só para os animais, mas para a comunidade. O centro comunitário foi finalmente inaugurado em uma manhã de sol forte. A festa foi simples, mas cheia de emoção. Crianças cantaram, o velho tocou sanfona e Caramelo recebeu uma medalha simbólica feita de couro, entregue pela neta. O tempo seguia, e com ele, as estações mudavam. O sertão mostrava sua face árida e generosa ao mesmo tempo. O espaço começava a ser referência para outras vilas próximas, que buscavam aprender com aquele exemplo de cuidado e resistência. A neta, com a ajuda da professora, organizava oficinas de educação ambiental, técnicas agrícolas sustentáveis e cuidado animal. O velho, apesar das limitações físicas, continuava contando suas histórias, fortalecendo a memória do lugar. Mas a vida, como sempre, trouxe mais uma reviravolta. Um incêndio começou em uma área próxima, causado por um descuido durante uma queimada agrícola. O fogo se aproximava rapidamente do espaço, ameaçando destruir tudo o que havia sido construído com tanto esforço. A vila se mobilizou novamente. Com baldes, pás e muita coragem, lutaram contra as chamas. Caramelo correu entre as pessoas, latindo e tentando afastar os animais para lugares seguros. O velho, apesar das dores, ajudava a organizar as defesas. A professora e a neta não mediam esforços para controlar o desespero das crianças. A luta foi intensa. O fogo avançava com força, mas a união da comunidade foi maior. Quando finalmente a chuva chegou, trazendo alívio, o fogo foi contido. O espaço sofreu danos, mas nada que não pudesse ser reconstruído. Esse episódio reforçou para todos o valor da comunidade, do cuidado mútuo e da esperança. Caramelo, exausto, deitou-se sob a sombra do umbuzeiro. O velho se sentou ao seu lado, e a neta aproximou-se com um copo de água. "A gente vai reconstruir", disse ela, com firmeza. E assim fizeram. Cada passo dado na reconstrução era uma vitória, um gesto de amor e resistência. A vila crescia em força e em alma, e Caramelo, com sua calma e seu amor, continuava a ser o coração pulsante daquele lugar. O espaço Caramelo amanheceu com o céu limpo, tingido por tons de rosa e dourado que anunciavam um novo ciclo. A vila respirava calma, como quem passa por uma longa noite de dificuldades, e finalmente, encontra a paz. Depois de meses de reconstrução, lutas e superações, o sentimento que pairava no ar era de esperança vibrante, um calor suave que aquecia corações. Caramelo, agora com o pelo já salpicado pelos sinais do tempo, caminhava tranquilo entre as sombras das árvores renovadas. Seu olhar, sereno e profundo, carregava histórias que só aqueles que viveram muitas primaveras podem entender. Ao seu lado, Biju, já um cachorro jovem, cheio de energia, corria atrás das borboletas e pulava entre os arbustos, tentando acompanhar o passo mais lento do amigo. A neta, que havia crescido junto com o projeto e com Caramelo, organizava os últimos preparativos para a festa que celebraria o aniversário de 1 ano da inauguração do centro comunitário. Era uma celebração para toda a vila, um momento para agradecer, para reafirmar os laços, para olhar para o futuro com a confiança construída no trabalho e no afeto. O velho, que havia participado de quase todos os momentos importantes, sentia-se orgulhoso e tranquilo. Seu corpo mostrava a fadiga natural da idade, mas seu espírito era firme. Ele sabia que o espaço, que começara como um sonho, tornará-se uma realidade sólida, uma fonte de vida para toda a comunidade.
Mas naquele dia, a emoção maior veio do reencontro. A mãe égua, robusta e serena, apareceu ao lado do potrinho, que crescia forte e livre, protegido pelas mãos cuidadosas e pelo amor de Caramelo. O potrinho trotava com graça, seu olhar brilhava com a alegria da liberdade. A cena fez com que muitas pessoas da vila parassem por um instante para admirar, emocionadas. Eles são a prova viva de que o cuidado transforma, disse a neta, com os olhos marejados. Caramelo aproximou-se da mãe égua, que o reconheceu com um relincho suave. Ele a cheirou com carinho, como se dissesse, você é forte, você venceu. O potrinho, tímido no começo, deu passos lentos até se aproximar do cachorro Caramelo. Biju observava curioso. Era um momento de celebração, de união, da força que nasce do amor e da proteção. Naquele dia, a vila inteira se reuniu na praça. Havia mesas decoradas com flores do campo, comidas típicas feitas pelas mulheres da comunidade, e música que embalava as histórias e sonhos antigos. O velho tocava sua sanfona, e a neta contou para as crianças como tudo começara, das lutas diárias para salvar o potrinho até a criação do espaço que agora acolhia tantos. O relato emocionou a todos, e muitos enxugaram lágrimas discretas. Caramelo estava no centro, calmo e sereno, sentindo o carinho das pessoas. Ele sabia que aquela era a sua missão cumprida, proteger, cuidar, amar. Mas antes que a festa terminasse, a neta fez um anúncio. Queremos abrir um espaço permanente para o cuidado dos animais da região. Um lugar onde eles possam ser protegidos, amados, e onde possamos ensinar todos a respeitar e cuidar da natureza. A notícia foi recebida com entusiasmo. A professora revelou que já havia conversado com órgãos locais e que o projeto poderia receber apoio. O velho sorriu e, com voz firme, disse: "O sonho não termina aqui. Ele só começa a crescer." Naquele momento, Caramelo sentiu uma alegria profunda. Ele não era mais apenas um cachorro de rua, um protetor solitário. Era símbolo de resistência, esperança e amor em toda a região. As crianças se aproximaram, acariciando-o com ternura. Biju brincava ao seu redor, como se quisesse dizer que a jornada continuava. A festa terminou ao som do sanfoneiro, com risos, abraços e promessas de um futuro melhor. Mais tarde, quando a vila já repousava, a neta sentou-se ao lado do velho e de Caramelo, observando o céu estrelado. "Você acha que fizemos o suficiente?" perguntou. Ele olhou para ela, os olhos cheios de sabedoria. "Fizemos o que o amor manda. O resto, o tempo e a vida cuidarão." Caramelo deitou-se ao lado deles, sentindo-se finalmente em paz. Aquele era o momento em que o sertão mostrava toda a sua força, não só na terra, mas nas pessoas e nos laços que elas criavam. E assim, com o sol que nascia depois da tempestade, o espaço Caramelo continuava a ser um farol de luz, amor e transformação, um exemplo para todos que acreditam que, mesmo nas dificuldades, a esperança e o cuidado podem mudar o mundo. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o patada, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.